Fala galera, e aí, beleza? Então vamos para mais uma aula de Photoshop, nossa segunda aula para dizer a verdade. E hoje a gente vai continuar a falar sobre seleções. Vamos terminar de abordar aqueles temas, aquelas ferramentas para dizer a verdade. Vamos falar de algumas outras coisas aqui, tá? E vamos que vamos. Eu compartilhei com vocês algumas imagens, que são essas imagens que eu uso nas aulas. Não sei quem foi que me pediu, mas alguém me pediu, tá? E é isso. Essas imagens eu tenho há muito tempo. Na verdade, eu vou contar a história rapidinho. Essas imagens eram de um banco de imagens pago do Shutterstock, que no meu antigo trabalho tinha, tá? Pra quem não sabe, eu fui professor da Red Zero, e também era Seven, enfim, longa história. E lá eles tinham um pacote de imagem. Então o que eu fiz? Eu aproveitei e usei as imagens nas aulas e guardei. Algumas imagens são muito boas, eu não acho de graça na internet. São imagens com uma resolução muito boas, outras nem tanto, tá? Mas dá pra gente trabalhar bastante. Legal? Então continuar a falar daquelas ferramentas que a gente estava abordando na última aula. Se não me engano, a ferramenta em que eu parei foi a ferramenta Polygonal Lasso Tool. Só que eu vou ligar minha lupa, tá? Porque senão eu não consigo trabalhar. Legal? Show de bola. Então agora eu consigo. Foi essa ferramenta aqui que a gente viu, né? Ó, a ferramentinha Polygonal Lasso Tool. Também tinha falado um pouco sobre a laço normal e a Polygonal Lasso. Bem, para quem não lembra, dá uma olhadinha lá, assiste a aula. Afinal de contas está gravado. Essa é a vantagem de ter aula em vídeo. Vamos continuar a falar um pouco dessa ferramenta. Eu quero mostrar isso aqui numa outra abordagem, tá? Deixa eu trocar minha guia aqui. Por exemplo, essa imagem aqui, essa criança, ela é uma ferramenta que pode me ajudar, tá? Eu tenho um path aqui salvo, vou deletar esse path. Não se preocupe, ainda não vou falar de path, mas eu vou falar de path, não agora, não hoje, tá? Mas eu vou falar. Tem que falar de path, porque path é uma coisa vital para isso. Vocês perceberam que essa ferramenta, ela não faz curva. É uma ferramenta que não faz curva, tá? Então, claro, se você for uma pessoa paciente, né, tiver um espírito quase budista, você pode chegar aqui, ó, e fazer a sua seleção gradativamente, que você consegue. Isso aqui é uma curva de preguiçoso, né? Mas não deixa de ser uma curva. Mas, cara, eu não faria com isso aqui. Faria com uma outra ferramenta. Faria com a Pen Tool. Mas, como vocês estão conhecendo as ferramentas, é legal vocês irem se acostumando com poucas ferramentas mesmo, para dominar. Depois vocês escolhem quais ferramentas vocês usam no cotidiano de vocês, tá? E aí, ó, eu tenho a prima dela, cara, que é a Magnetic Lasso Tool. E lembra que eu falei que todas as ferramentas que têm a mesma letra você alterna com Shift, tá? Então todo grupo de ferramentas de laço são com atalho L. Então eu alterno isso com Shift. Shift L, Shift L e Shift L. Beleza? Então como é que funciona essa ferramenta aqui? Essa ferramenta é um pouquinho mais aprimorada do que a ferramenta anterior. Essa ferramenta funciona, na verdade, da seguinte forma. Eu estabeleço uma área de pixels e ela vai tentar localizar os pixels mais próximos e fazer a substituição, tá? No caso, selecionando eles. Então, ó, eu vou dar um clique aqui para estabelecer um ponto. E beleza. Agora eu não estou clicando mais, tá? Tenha fé que eu não estou clicando mais. Eu estou passando o mouse, ó. Em alguns momentos de pixels percorridos, ela vai começar a marcar para mim. O que ela está fazendo? Eu não estou clicando em nada, tá? Eu estou passando o mouse. Ela está criando pontos de seleção. Como se eu estivesse desenhando realmente as seleções. Isso vai acontecer com contraste de pixels. Nem sempre ela vai acertar. Ela é uma ferramenta, né? Ela é uma pessoa. Então ela vai cometer alguns erros, sim. Ela vai errar. Mas antes disso acontecer, é legal você estabelecer aonde você quer. Por exemplo, ó, aqui ela errou. Eu dei mole, ela errou. Se eu fosse voltar aqui, ó, eu crio um pontinho e quando eu vejo que ela vai dar uma erradinha, porque esses pixels se parecem muito. Esses pixels são quase praticamente da mesma cor. Ó, eu volto, dou um clique. Agora ela vai fazer pra mim, ó, o ajuste de pixels. É bem demorado, tá? É um processo lento, vagaroso, mas depois, quando você acabar, vai estar funcionando, tá? Ó, porque ela vai localizando, o primeiro ponto é o último, dá um clique, ela arma a seleção. A vantagem de trabalhar com seleções é que você pode vir aqui agora, pegar uma outra ferramenta e continuar. Lembra daquela aula passada que eu falei que você pode acrescentar ou remover seleção segurando Shift ou Alt? Então, por exemplo, eu quero remover esse canto aqui usando uma outra ferramenta, que pode ser a ferramenta poligonal mesmo. Então eu seleciono o Alt
espaço um pouquinho. Olha aí, fechei. Pronto, removi. Então você não vai ficar preso a uma ferramenta, saca? Você vai continuar aprimorando o seu uso de ferramentas. Com isso, a gente conclui a primeira parte de ferramentas mais elementares do Photoshop, que é a ferramenta retangular, elíptica e as 3 variações da ferramenta laço, tá? A gente já concluiu essa parte aqui. Ah, mas Rafael, você falou que tem mais ferramentas de fazer seleção. Cara, tem muito mais. Tem muito mais. Hoje eu vou abordar mais algumas, mas tem muita ferramenta legal, tá? E é claro, seleção não é necessariamente para recorte. Você pode fazer para container, você pode fazer para aplicações em geral, por favor, tá? Eu sempre falei isso, sempre vou falar. Beleza? Então, ó, vamos para outra ferramenta. Eu vou dar Ctrl D. Eu deixei também os atalhozinhos para vocês irem se acostumando. Vamos para outra imagem. Daqui a pouco eu volto nesse guri aqui. Esse cara bonito, estiloso, né? Ó. Pode ser ele. Vamos nele. Tá. Uma foto que tem uma qualidade bem legal, tá? Se eu dar um zoom aqui, ó. Dá pra ver que tem uma qualidade bem significativa, né? Ó. Bem legal, cara. Olha que massa. Caraca, muito top. Não sei onde eu pego essas imagens. Sei que eu tenho. Algumas eu tenho o link salvo, outras não tenho. Então, quando não tiver... desculpa. Nem todas eu tenho, tá? Vamos lá. Vamos a mais uma ferramenta que vai facilitar o nosso processinho. Que é essa ferramenta aqui, ó. Uma ferramenta um pouco mais aprimorada, tá? É a ferramenta de seleção rápida. A Quick Selection Tool. Ela pertence a um grupo de ferramentas mais atuais do Photoshop, com uma inteligência artificial um pouco mais aprimorada, tá? Ela pertence à família de seleções em pincel, tá? Que inclui a varinha mágica, uma ferramenta muito popular entre a galera aí, sobrinho, tá? Sem críticas, mas sem elogios. E uma ferramenta nova, que eu vou já para abordar isso aqui depois, que é uma ferramenta que entrou no CC 2020, que é a Object Selection Tool. Muito top. E tá, eles estão colocando mais ferramentas para facilitar a nossa vida, cara. Isso é maravilhoso, tá? Então tem bastante ferramenta que a gente ainda vai olhar aqui. Não é ferramenta quadro, não. Deixa pra lá. Eu vou falar dessa ferramenta também. Tem ferramenta que a gente vai ver. Como é que essa ferramenta funciona? Ela é uma ferramenta que é um pincel. Então ela já começa a usar o conceito de pincéis aqui. Só que ela é um pincel de seleção. Ela não é um pincel de pintura, como eu fiz na última aula que eu peguei o prédio, tá? Ela não é essa ferramenta aqui, ó. Ela não é ferramenta brush. Ela usa o conceito de pincel porque 90% das ferramentas do Photoshop são pincéis. Por isso que é uma coisa que é bem peculiar dessa ferramenta. A característica do Photoshop é trabalhar com pincéis o tempo todo, tá? Então, ó, como que ela funciona? Dentro do Photoshop, quando você quiser aumentar ou diminuir pincel, você tem várias maneiras de fazer isso. Você pode vir com o botão direito, tá? Você pode vir aqui em cima. Eu particularmente gosto de fazer em tempo real da seguinte maneira: Alt com o botão direito do mouse. Vai aparecer para mim isso aqui, ó. E eu penso nisso aqui num formato de cruz, tá? Deixa eu mostrar rapidinho. Tirar um print aqui. Tá vendo aquela cruz ali, ó? Isso aqui é de uma ferramenta de captura, mas ilustra o que eu quero mostrar para vocês, tá? Uma cruzinha, vendo aqui dentro, ó, esse alvo. Então, ó, para os lados, tamanho, para cima, para baixo, opacidade, dureza, opacidade lá em cima. Tá vendo, ó? Pincel mais macio, pincel mais marcado, pincel pequeno, pincel gigante. É assim que a gente vai trabalhar com seleções. Vou fazer o seguinte: vou selecionar o objeto mais óbvio da cena, que não é o cara, é o fundo. Esse fundo aqui tem uma cor bem uniforme, tá ótimo de selecionar ele. E ele é um pincel, cara, então eu pincelo, ó. Eu dei um clique, tá? Ela já localizou os pixels da mesma cor e já armou para mim a seleção. Então eu continuo aqui do outro lado, dou um clique. Tá vendo, ó? Aqui tem uma variação de cor um pouquinho maior, então eu pincelo mais um pouco e ela já achou de novo. Mais uma vez. E mais uma vez. Legal, já fez para mim a seleção. Mas não é o objeto que eu quero selecionar. Se eu selecionar isso aqui, estou selecionando o fundo, né? Se eu der um Ctrl J, por exemplo, olha o que vai acontecer. Eu vou ter retirado o cara. Mas aí que vem o pulo do gato. Toda seleção pode ser invertida na hora da criação. Para inverter, eu uso Ctrl Shift I, tá? É um atalho, ou eu venho aqui, Select
Inverse, com o botão direito do mouse e aperto Select Inverse. Tanto faz, você que vai escolher o que você mais gosta, tá? Eu gosto de atalho. Ctrl Shift I. Agora eu já fiz a seleção. Vamos ver se funcionou. Vou dar um Ctrl J. Pode perceber, ó, que eu selecionei, removi o fundo dele, né? Vou fazer uma camada nova, botar uma cor aqui, só pra gente ver se funcionou. Coloco uma camada entre ela. É claro que essa camada tem que estar embaixo. Ferramentinha de gradiente, igual do Illustrator. Puxei. Pronto. Tá vendo? É uma seleção bem satisfatória, cara. Pra nível de ferramenta, é bem satisfatória. Claro, a imagem ajuda, mas é bem legal, tá? Pegou bastante. Pegou um pouco de grão, tá? E para isso eu quero mostrar mais uma ferramenta. Então vou desfazer isso aqui. Legal. Imagina que eu tô com minha seleção criada e eu quero entrar 1 pixel de diferença. Vendo aqui, ó? Esse é o limite, ó. Eu quero entrar mais 1 pixel, porque eu não quero aquelas bordinhas brancas, aquela seleção nível sobrinho, que você vê uma linha em volta da pessoa, parece uma aura, tá? Eu não quero isso. Então tem um recurso que eu posso fazer aqui para aprimorar e refinar as minhas seleções. Para isso eu preciso ter criado uma seleção, não importa com qual ferramenta. E no Select, Modify. E eu tenho 5 tipos de edição para seleção. Eu tenho borda, eu tenho suavização, eu tenho expansão, tenho contração e eu tenho o desfoque, tá? Eu vou usar o Contract, beleza? Eu vou contrair 1 pixel. Contract. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu cancelar, dar um zoom para você ver o que vai acontecer. O que eu tô falando? O que é esse Contract? Select, Modify, Contract. Vou colocar uns 3 pixels só pra gente ver, tá? Só para fim de ilustração. Ó. Recuou 3 pixels. 3 fileiras de pixel. Então com isso você resolve o problema de borda, daquela coisa indesejada, tá? Claro, não é a única maneira que você tem de fazer isso, mas é uma maneira e é bem boa. Do mesmo jeito que eu contraio, eu posso expandir. Se às vezes minha seleção ficou muito para dentro, eu posso expandir. Caso você tenha feito ela com a Pen Tool ou com uma ferramenta de laço, você pode melhorar isso, tá? Select, Modify, Contract, 1 pixel. Ok, beleza. Então agora eu tenho plena certeza que toda a minha imagem percorreu toda a lateral. E agora Ctrl J de novo. Camadinha nova. Gradiente. Vamos jogar esse gradiente para trás. Beleza? Funcionou, né? A ferramenta é muito boa. A ferramenta aqui é maravilhosa, tá? E ela, assim como as outras, vai trabalhar no mesmo grupo, tá? Mesmo grupo de seleções. Então eu pego aqui, ó. Vou começar selecionando o mais óbvio. O que seria o mais óbvio aqui? O céu. Porque é uma cor mais uniforme. Então, ó. Viu que ele encontra a barreira, ó? Aí viu que não selecionou tudo? Não pegou a mão do camarada. Olha aqui. Então eu vou segurar o Alt e selecionar. Legal, já leu. Falta essa pontinha aqui. Diminuo meu pincel. Alt, botão direito do mouse. Beleza. Depois eu refino isso. Pegou legal o cabelo dele, ó. Faltou aqui, não pegou aqui. Vamos aumentar esse pincel, dar um tapinha. Legal. E ó, o céu e a areia da praia estão selecionadas. Não é isso que eu quero selecionar. Ctrl Shift I e Ctrl J. Beleza, olha lá. Consegui. Camadinha nova. De novo um gradiente. Jogo para trás. As cores não estão combinando muito com esse camarada aqui, né? Eu vou dar um Ctrl U. Mudar essa cor. Ela mais empresarial. Clara. Legal. Pronto. Então funciona em qualquer lugar, cara. Funciona em qualquer ferramenta. Beleza? Então, gente, é importante que vocês dominem já essas ferramentas que eu estou mostrando para vocês. Porque a gente vai usar ela nas próximas aulas. Ainda vou falar de máscara. Vou falar de objetos inteligentes. Tá? Vou falar de refinamento de seleção. A famosa ferramenta que seleciona cabelo. Então é importante. Vou falar da Pen Tool. Então é importante que até esse momento, nessas 2 aulas, você domine isso. Dominou isso, a gente vai avançar para a próxima etapa, tá? Então na próxima semana, que vai ser numa terça-feira, a gente vai abordar a parte de máscaras.
Então vamos fechar essas 2 aulas dessa semana, essas aulas introdutórias, falando sobre seleções básicas. Por mais que elas façam coisas muito impressionantes, elas ainda são ferramentas mais elementares, mais básicas. Básico por quê? Porque existe há muito tempo no Photoshop. Não quer dizer que sejam ferramentas ruins de maneira nenhuma. Beleza? Então vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Continuem treinando, continuem praticando, tá? Fé em Deus, as coisas vão melhorar. E a gente se vê na próxima. Valeu!